Olá, tudo bem com você? Aqui é a Cleuci do canal Você Tem Valor e você tem muito valor para Deus. Hoje eu venho falar sobre medo. Medo. Da onde que vem o medo? E de quem é o medo? O medo não provém de Deus. Isso já é importante saber para não viver em nossa vida, em nossa mente, no nosso coração. Se não vem de Deus, vem da onde? Vem do diabo. Então, nós não devemos aceitar aquilo que não provém de Deus. A palavra de Deus diz em muitos versículos da Bíblia sobre o medo. E aqui eu estou mostrando para vocês em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ou seja, então o de medo não provém de Deus, então não pode viver em nossas vidas. Muitas pessoas estão perdendo grandes bênçãos por causa do maldito do medo. O medo de ir e vir, o medo de se levantar, o medo de criar, o medo de se desenvolver, o medo de estudar, o medo de ouvir não. E muitas pessoas estão vivendo uma vida de fracasso, porque tem medo. O que você tem medo? Precisamos se libertar dos medos, deixar para trás. Se não vem de Deus, se libertar. E muito desses medos a gente adquire quando é criança. Por quê? Porque coloca o medo em nós. Medo disso e fala do bicho papão, fala do homem do saco, e fala do lobisomem, fala disso, e aí o medo vai entrando dentro do ser humano, e depois se torna um adulto fraco, frágil, que tem medo às vezes até de procurar um emprego, medo de abrir uma empresa, medo disso, medo daquilo, e vai travando dentro de si. E a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser determinado, que nós temos que colocar para frente. Nós somos filho do todo Criador. Se você já aceitou Jesus na tua vida, você é filho do Senhor, imagem e semelhança dele. E ele diz em Deuteronômio 28 que nós nascemos para ser cabeça e não para ser cauda, para estar por cima e não por baixo. Então a palavra de Deus, ela é clara, objetiva na nossa vida. Então nós temos que praticá-lo, ler e praticar a palavra de Deus, tirar do nosso meio o medo, o maldito medo que nos impede de abençoar outras pessoas. Quando nós somos pessoas que não tenhamos medo, a gente consegue nos abençoar e abençoar o nosso próximo, a nossa família, a nossa equipe de trabalho, se nós temos lá os nossos colegas de trabalho e assim por diante. Então nós temos que tirar o nosso medo. Você tem medo de alguma coisa? Coloque aqui embaixo, vamos se libertar disso. E se existe um bloqueio, se existe algo espiritual, vamos se libertar disso, para que a gente tenha vida livre. Ah, a notícia ruim vem. A notícia ruim vem todos os dias, mas é diferente. Se você não tem medo, você sabe que aquela notícia ruim vai converter em coisas boas. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que temem a Ele. Então, se você é temente a Deus e chegou uma notícia ruim na tua vida, nos teus negócios, na tua saúde, aquilo ali vai ser bênção na tua vida. Se você acreditar na palavra do Senhor e tirar do teu meio, tira o medo. Esse maldito medo que impede você de vencer. Às vezes impede um de dirigir, outros impedem de estudar, outros impedem de viver, de lutar pelo seu casamento, de lutar pela sua vida. Então nós temos que tirar. Então, se não provém do Senhor, está aqui no nosso testamento, na palavra de Deus, nós temos que praticá-los todos os dias, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Viver intensamente. E quando a gente tem medo, a gente não vive, a gente vegeta nesse mundo. Tem gente que tem medo de sair de casa, tem medo disso, medo daquilo, vive numa opressão desgraçada. Não, nós temos que viver na graça e não na desgraça. Nós temos que viver na bênção todos os dias de nossas vidas, para cumprir o propósito da nossa vida. Aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós batalhamos, nós temos que ter em nosso meio. Eu vou ficando por aqui, espero que você leia a palavra, que você entenda, e se tem algum bloqueio, que você procure desbloquear. Se tem algo espiritual, procure tirar. Se tem alguma coisa que fizeram na tua infância, procure se libertar, para que você seja um forte ser humano, um ser humano forte, e possa praticar a palavra, esperando a volta de Cristo com muita alegria no coração, viver intensamente até Ele voltar. Sim, neste mundo, usufruir das naturezas do Senhor, das belezas do Senhor, do sol do Senhor, e assim por diante. É tanta coisa maravilhosa que Deus nos deu. E quando você tem medo, não tem graça. Não é verdade? Então eu vou ficando por aqui. Se você gosta da palavra de Deus, se você é uma pessoa determinada, se você não é também, mas você vai ficar, dá um like, se inscreva no nosso canal, passa pra frente. Vamos junto construir um mundo melhor, ser e fazer a diferença, em o nome de Jesus.